Neste vídeo vamos fazer uma breve introdução aos materiais no Unreal Engine. De regresso aqui ao nosso Level Editor, é a altura de, depois de termos visto como criar então basicamente um level, utilizando a geometria, falarmos um pouco sobre os materiais. E há muito que falar mesmo sobre os materiais no Unreal Engine. E antes de começarmos a exemplificar aqui como é que nós podemos criar materiais neste editor, nós temos primeiro que definir aqui muito claramente o que é que são basicamente os materiais. Os materiais são os recursos que são criados no Unreal Engine para serem aplicados à geometria que é colocada nos levels, ok? É uma espécie de pintura sobre as superfícies da geometria. Mas o material é muito mais do que isso. É que, para além de definir cores, podemos também definir um elevado número de aspectos desse material. Por exemplo, o seu brilho, o seu reflexo, a forma como interage com a luz, a forma como virtualmente se assemelha à textura de uma superfície num ambiente real. Quando as luzes incidem nas nossas superfícies, os materiais aplicados na geometria dos nossos levels são usados para calcular o efeito que essa luz vai produzir nas superfícies. E, portanto, por essa perspectiva, os materiais são muito mais do que simples texturas, ou neste caso, simples imagens colocadas sobre as superfícies geométricas, ok? Para a criação dos materiais, o Unreal Engine contém um editor de materiais, designado por Material Editor. E muitas das vezes vão também ouvir a expressão shaders. Os shaders é um outro termo utilizado para designar os materiais do Unreal Engine. Neste editor, o Unreal Engine vai utilizar designações muito próximas do mundo real. Ao invés de usar termos como, por exemplo, aquilo que se costuma ouvir falar ou ver nos programas de modelação 3D, como é a cor difusa, o specular color, reflections, etc., etc., ele utiliza termos como base color, ou a cor base, metálico, rugosidade, isto é, o roughness, etc. E, portanto, vamos ter aqui muito que falar sobre este editor de materiais. Obviamente que primeiro vamos ver como é que nós podemos abrir o editor de materiais aqui no Level Editor ou no Unreal Engine em geral. A criação de materiais, ou de shaders, como lhe queiramos chamar, para a criação desses materiais nós vamos necessitar de texturas. E basicamente o que é uma textura? A textura são imagens de duas dimensões que podem ser usadas para criar não só o aspecto rápido do material, mas também para serem utilizadas como mecanismos de cálculo de efeitos. Nomeadamente, por exemplo, vou dar um exemplo que é o mais comum, que é o roughness, ou neste caso aquilo que designadamente se costuma designar ou chamar por bump mapping. Isto é, a possibilidade de nós termos um material que, para além do seu aspecto visual, isto é, da sua imagem fotográfica, tem uma sensação, transmite uma sensação de profundidades, ok? De diferentes graus de profundidade. E nós vamos ver depois, no decorrer destes vídeos, como é que esse conceito se consegue atingir. E o mesmo falando para o brilho, para reflexos, etc. Ora, para conseguirmos aceder ao Material Editor, há aqui várias formas. Se aqui no nosso Content Manager, o Content Browser, perdão, nós já tivermos alguns materiais, nós podemos simplesmente fazer um duplo clique e automaticamente irá abrir aqui um quadro com o Material Editor. Outra forma de nós chegarmos a esse espaço, ou esse editor, é criando um material de novo. Ora, antes de criarmos aqui o material, o que eu vou fazer, basicamente, eu fiz aqui um novo projeto, neste caso chamo-lhe quarto projeto, e vou aqui muito rapidamente fazer o seguinte, vou criar aqui uma pasta. E uma pasta que me vai servir para os meus materiais. Então eu vou fazer aqui o Add New Folder, ok? E vou-lhe chamar aqui Materiais, ok? E vou também criar uma outra dentro do Content, não dentro dos materiais, mas sim dentro do Content, que se vai chamar Texturas, ok? New Folder, Texturas. Muito bem, o que nós vamos fazer é, nos futuros vídeos, carregar texturas
que depois iremos usar para a criação dos nossos materiais, ok? Necessitaremos então de carregar texturas e alguns materiais poderão recorrer à utilização de mais do que uma textura, obviamente, e depois elas serão então usadas para os materiais. O que eu vou fazer agora basicamente é o seguinte, selecionando aqui esta pasta, eu vou fazer um Add New, e agora nesta lista que aqui surge, eu tenho aqui o Material, ok? E quando eu clicar aqui, vai aparecer aqui uma primeira opção para eu definir desde já o nome do meu material. E o material que eu vou começar por construir é um material de madeira, ok? Então eu vou utilizar aqui a designação que eu bem entender, mas vou colocar por MT para material. Não tem que ser com esta designação, pode ser uma outra qualquer. Vou colocar um underscore, porque não pode haver espaços, ok? Reparem, eu coloquei um espaço e automaticamente o editor me informa que há um erro. E agora vou colocar aqui wood. Eu gosto de usar os termos em inglês, porque poderia colocar aqui madeira ou qualquer coisa do género, mas eu gosto de colocar wood e nunca deixo ficar desta forma. Posso colocar, por exemplo, 01. Porquê? Porque eu posso ter várias madeiras diferentes. E então vou pressionar na tecla Enter, está o nome atribuído. E reparem que neste momento eu tenho aqui então o material criado, sem qualquer tipo de aspecto, está por gravar e para eu o poder editar, eu vou simplesmente fazer um duplo clique aqui sobre o material. E reparem o que é que vai acontecer, vai abrir então aqui o meu editor de materiais, que nós vamos começar a aprofundar com um pouco mais de detalhe a partir do próximo vídeo.